Olá, crianças, tudo bom com você? Tô com tanta saudade. Ai, não vejo a hora da gente poder se ver. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês que a nossa igreja, ela está aberta os cultos para as crianças. Então, se você quer vir à igreja para assistir o culto e participar da salinha, a mamãe tem que mandar uma mensagem para o nosso pastor Ledo avisando, né, que você vai estar ao domingo e você precisa usar a sua máscara o tempo todo enquanto você estiver na igreja, ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Lilian, eu sou professora das crianças da Primeira Igreja Brasileira Batista em Inhaust e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas online. Eu não vejo a hora da gente poder ter as nossas aulas todas presenciais com todos vocês junto, para a gente poder não só aprender, que é uma delícia, né? Mas a gente poder compartilhar dos nossos momentos junto, para a gente poder louvar, para a gente poder brincar junto, rever os amigos, vai ser uma delícia. Então, vamos continuar orando para que tudo isso passe logo, né? E a gente possa estar juntos novamente. Hoje, a gente vai falar sobre um tema muito legal que eu gosto muito. A gente vai falar sobre o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo, ele aproxima o povo de Deus, né? The Holy Spirit bring God's people together. Para começar, como é que a gente sempre começa a nossa aula? Falando o nosso verso do dia. E o nosso verso do dia, que faz parte da nossa série que a gente está aprendendo, está em Salmos 127, versículo 1. Psalm 127, verse 1. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. If the Lord doesn't build a house, the work of the builders is useless. Acho que vocês já memorizaram o verso, né? Então vamos lá, eu quero ver vocês repetindo no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Em inglês, if the Lord doesn't build a house, the work of the builders is useless. Então, vamos começar para a nossa aula do dia? Você já deve ter percebido, porque eu sei que você é muito esperto, que a gente está numa série de lições falando sobre preparação para construção. Primeiro passo para a construção, como nós já falamos, é o quê? A gente precisa de um permit, né? Da nossa autorização para começar a nossa construção. Antes de começar qualquer coisa, de pensar, precisamos ter esse permit. Depois, antes de a gente iniciar o projeto, a gente vai precisar do próprio projeto, né? E esse projeto, ele tá lá tudo detalhadinho, falando tudo que a gente vai precisar, que a gente vai gastar, o material que vai ser usado, não é isso? E que a gente falou que o nosso projeto é o quê? A nossa Bíblia Sagrada, que lá tem tudo direitinho, tudo que nós precisamos saber para poder nos construir, né, nos fortalecer em Jesus. Depois a gente aprendeu que a nossa construção, para começar a construir, o local precisa estar limpinho, não é isso mesmo? E às vezes precisa até demolir o que tá velho, o que tá sujo. E aí a gente aprendeu que Jesus é o que vai remover todas as nossas impurezas, os nossos pecados, né? Que vai deixar a gente limpinho para Deus poder começar a construir na gente de forma que a gente fique bem parecido com Ele. Depois da gente já ter o nosso terreno limpinho, né, que é o nosso coração,
A gente aprendeu também que toda construção, ela precisa ser feita numa base bem sólida, bem rígida, né? A gente aprendeu que essa construção ela tem que ser feita numa rocha, né? No rock. E que essa rocha sólida é Jesus. Jesus é a nossa rocha sólida. Quanta coisa a gente já fez e a gente nem começou a construir. Quanto trabalho, não é mesmo? Depois de todo este trabalho duro, toda essa preparação, este cuidado que a gente teve para começar a construir, imagina se você não utiliza materiais de qualidade para fazer essa construção, para que ela fique bem forte e resistente. Então, hoje a gente vai falar sobre um desses ingredientes que deixa a nossa construção bem forte, bem firme, para que ela não caia. E que é chamado o cimento, né? O cimento, ele é como se fosse uma cola que usam para que as peças sejam conectadas umas nas outras e elas fiquem bem firmes, né? Para atar as coisas bem conectadas e grudadas umas nas outras. O cimento ele pode ser usado nas paredes, ele pode ser usado no piso, pode ser usado para prender as janelas, pode ser usado para quase tudo, para várias coisas, né? E o cimento, ele é feito de uma mistura de materiais, né? Que é a argila, né? O clay, com a mistura de rochas bem fininhas, né, já ground, né, trituradas, e alguns minerais, elementos especiais, que cada um desses elementos, se você pegar só uma pedrinha e triturar ela bem pequenininha, e se você pegar um clay e deixar ele separado, ele não vai ter função nenhuma, mas quando você junta todos eles e faz essa mistura, vira o cimento e ele vira um material super poderoso e importante na nossa construção. E o cimento, que é um material extremamente importante na construção, ele representa ou nos mostra muito claramente como o Espírito Santo trabalha nas igrejas, né? As igrejas, elas são feitas, pensa na sua igreja, né? Como que as pessoas são? São pessoas diferentes, pessoas que... Pensa nos seus amigos da sua classe da igreja. Você tem vários amigos, alguns são meninas, outros são meninos, às vezes tem idades diferentes, às vezes um é mais quietinho, é tímido, o outro, ele é mais espoleta e gosta de falar o tempo todo, e o outro, ele gosta de sempre responder as perguntas, e o outro já gosta mais de fazer desenhos e fazer o craft, as atividades que tem para fazer, né? E tem sempre aquele que gosta de fazer a oração quando a tia pergunta. Cada um, ele tem o seu papai, a sua mamãe, que educa ele de forma diferente, né? Alguns passam mais horas com o computador, alguns têm celular, outros não têm celular. Uns gostam de super-heróis, o outro gosta de personagens da Disney, do Mickey, das princesas. Ou seja, cada um tem um jeito diferente, gosta de coisas diferentes e tem habilidades diferentes, não é assim? Com os seus amigos? Essa igreja, a igreja ela é formada por pessoas totalmente diferentes, mas que eles são conectados por uma coisa que é incomum a todas elas, né? Que é o quê? O compartilhar do amor de Deus, né? Todos nós temos um interesse comum, nós amamos a Deus, né? Nós somos filhos de Deus, nós obedecemos a Deus, isso nos une. Por isso que nós vamos para a igreja para nos encontrar, e alguns outros amigos, eles não vão, como alguns amigos da escola, eles não vão à igreja para se reunir, porque eles não compartilham deste amor. E quem faz com que nós, que somos tão diferentes,
nos reunamos e ficamos conectados, ligados um com o outro, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa cola, né, que funciona na gente e deixa a gente bem grudadinho, bem conectado para fazer a obra de Deus, para obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Assim como aconteceu na primeira igreja, quando formadas por cristãos, assim que Jesus, depois de ele ter ressuscitado, né, e dele ter subido ao céu. E a nossa história de hoje, ela está em Acts 2, 1 to 14 and 38 to 47. Atos 2, 1 a 14 e do 38 ao 47. Essa passagem na Bíblia, ela fala sobre quando o Espírito Santo, ele veio à Terra. Isso aconteceu numa celebração, numa festa chamada de Pentecostes, né? Quando todos os judeus, pessoas do mundo, né, do mundo conhecido da época, que era muito menor do que o mundo que a gente conhece hoje, o espaço onde as pessoas viviam era menor, porque não tinha avião, não tinha nem carro, né? As pessoas se locomoviam a pé. Então, o mundo habitado e conhecido, ele era muito menor, né? Então, as pessoas vieram de vários locais do mundo e se reuniram para adorar a Deus. E essas pessoas, elas vinham de lugares diferentes. É como, por exemplo, eu venho do Brasil e falo português, e aí vem uma outra pessoa que também ama Deus, mas ela mora na Itália, e ela vem para essa mesma festa, mas ela fala italiano. E aí tem uma outra pessoa do Japão que ama Deus e ela vem para a mesma festa e ela fala japonês. Ou seja, pessoas de diferentes lugares, eles falam as diferentes línguas, e eles todos se reuniram nessa festa, mas ninguém se entendia. Lembra da Torre de Babel? Que Deus espalhou as pessoas para que elas falassem e elas começaram a falar línguas diferentes? Pois é, agora Deus está reunindo essas pessoas e elas não se entendem. E aí, o que aconteceu? Deus, ele deu um gift para essas pessoas, né? Que elas pudessem falar e se entender cada uma na sua língua. Então, eu entendia o que o outro estava falando, o outro entendia o que eu estava falando, e as pessoas começaram a então entender e ouvir as boas novas de Jesus, cada um no seu próprio idioma. É como se o pastor estivesse pregando na igreja, e ali as pessoas não falassem português na nossa igreja, mas tivesse alguém que falasse italiano, outro que falasse espanhol, outro que falasse inglês, mas Deus deu a capacidade para essas pessoas, enquanto o pastor está falando, para que eles entendessem tudo que ele está falando. Isso não é incrível? Isso é Deus, isso foi o que Deus fez com aquelas pessoas naquela situação, porque ele queria que as pessoas entendessem a palavra de Deus e que elas pudessem receber Jesus no seu coração como seu Salvador. Assim como está escrito em Marcos 16, do capítulo 16, do 16 ao 18, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, para que isso acontecesse, Deus precisava que as pessoas entendessem a palavra de Deus. E ainda hoje, né, Deus está unindo os cristãos do mundo todo, as pessoas que acreditam em Deus, através do Espírito Santo. Mesmo nós sendo todos diferentes, né, cada um sendo um, mas nós temos um papel muito importante para desempenhar no corpo de Cristo. E quando nós seguimos o Espírito Santo, ele nos une para que a gente possa fazer as coisas para Deus. Na igreja, a gente tem o pastor,
que Deus deu o dom de ser o pastor, a gente tem os nossos diáconos que trabalham na igreja e organizam tudo, preparam a nossa ceia, a gente tem o tesoureiro, né, os accounting, as pessoas que cuidam do dinheiro, que recebem as ofertas, a gente tem os músicos, né, as pessoas que cantam louvores pra gente, tem a professora da escolinha, as tias da salinha, então tem as pessoas que evangelizam na célula, né, nos small groups, tem o pastor de jovens. Cada uma dessas pessoas, elas são todas diferentes umas das outras e tem dons diferentes, né? Tem habilidades diferentes para fazer atividades diferentes, mas todas seguem um único propósito, que é levar a palavra de Deus às pessoas e fazer assim com que as pessoas possam conhecer a Deus, acreditar, ser batizado e ser salvos, né? Esse é o objetivo da igreja. Imagine uma casa feita sem cimento, né? Se a gente pegasse só uma parede e colocasse, aí coloca outra parede, e aí põe uma janela na frente e coloca o telhado em cima, mas não tem nada fazendo o tie, né? Fazendo o ligamento, ó, não tem uma cola para que as coisas fiquem todas grudadinhas uma na outra, né? Ou então quando você pega quando você vai montar o seu Lego, você começa a colocar as pecinhas, mas se você não encaixa, se você não usa aquele encaixe, o que vai acontecer? Elas vão cair, não é assim que acontece? Conforme elas vão crescendo, elas desmontam, elas caem, porque não está conectado. O cimento, ele une as coisas, ele faz com que elas fiquem no lugar, fiquem firmes no lugar, né? E que elas não caiam. Então pode chover, pode ter um vento muito forte e a casa continua lá, parada no lugar, ela não vai desmanchar, porque ela tem o cimento. E Deus, Ele quer que nós permitamos, que nós deixe que o Espírito Santo nos una como cristãos, como mesmo que nós sejamos diferentes, né? Que isso não seja o mais importante, que a gente não precise de uma pessoa igualzinha, que pense igualzinho a gente, pra gente estar conectado. Porque o Espírito Santo, ele nos dá essa visão de cada um do seu jeitinho, do jeito que Deus te formou, possa ser usado para trabalharmos juntos para servir a Deus. O Espírito Santo, ele nos ajuda a formar relacionamentos com outros cristãos e isso nos ajuda a fortalecer a nossa fé e a nossa igreja. Pensa nos seus amigos de novo, né, da sua classe. Os amigos que você conhece, que também participam da igreja junto com você. O Espírito Santo, ele trouxe cada um de nós, né? Ele nos atraiu e por uma razão específica. Ele tinha um reason para que isso acontecesse. Por mais diferente que nós sejamos, o Espírito Santo, ele pode nos unir e nós podemos nos tornar como se fosse um só corpo e bem forte, que não importa o que aconteça, os problemas, as dificuldades, a gente vai estar conectado por esse Espírito Santo e assim um vai ajudar o outro, um vai fortalecer o outro. Se uma pessoa tá triste, a outra vai lá e vai ajudar, vai consolar. Se uma tá passando dificuldade, o outro vai lá e ajuda. E assim, se você tá feliz e você quer celebrar, todos vão celebrar juntos com você. Então, é dessa forma que o Espírito Santo nos une, né? Nos fortalece. E aí não importa o que esteja acontecendo, a gente vai conseguir permanecer firme e fortalecidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o cimento dos cristãos, é aquela cola bem forte que nos une e nos molda para sermos a igreja de Cristo. Então, vamos pedir para Deus para que a nossa igreja, né, seja cada vez mais unida e mais forte para a glória de Deus. Amém?
Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por nos ter deixado o Espírito Santo, que nos ajuda em todas as coisas. Que Ele faça moradas nos nossos corações, que nos guie, que nos ensine a respeito de toda a verdade e nos ajude a estarmos fortalecidos e conectados como igreja do Senhor. Mesmo agora, neste momento que a gente não pode ir frequentar a igreja, nós continuamos sendo a sua igreja. E a gente assistindo pela televisão, a gente lendo a Bíblia, a gente podendo, às vezes, um se encontrar com o outro numa hora ou outra, o seu Espírito continua nos unindo e nos fortalecendo. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém? Amém! Então, vamos lá para a nossa revisão, para ver se vocês aprenderam a aula de hoje. Então, hoje a nossa revisão, a gente vai preencher os espaços em brancos, tá bom? Eu vou fazer a pergunta e aí vocês vão lembrar qual a palavrinha que pode ser colocada ali naquele espaço. Vamos lá? Primeira pergunta. Deus enviou para conectar os primeiros cristãos. O que foi que Deus enviou para conectar os primeiros cristãos? Isso mesmo, Deus enviou o Espírito Santo. Segunda pergunta. O Espírito Santo, pela primeira vez, ele veio durante a celebração de... Qual era o nome dessa celebração? Pentecostes, né? Foi num dia de festas de Pentecostes que os judeus do mundo todo que falavam línguas diferentes se reuniram para adorar a Deus. Terceira pergunta. O Espírito Santo deu aos cristãos da época, né, o dom para que eles pudessem falar em muitas línguas. O dom de línguas, né? Que eles pudessem entender a palavra de Deus, cada um na sua língua. A próxima pergunta. Quando eles compartilhavam a palavra de Deus, eles falavam que era necessário que o povo cresce e fosse para ser salvo. O que era? O que eles precisavam fazer? Além de se arrepender, acreditar em Deus, eles precisavam fazer mais alguma coisa para ser salvo. Ser batizados. Então, quem crer e for batizado, quem crer e for batizado seria salvo. E assim até hoje. O Espírito Santo, ele é o que nos une e fortalece a nossa igreja. O Espírito Santo é o cimento, né? Que tá aí tudo juntinho, que nos une, que nos fortalece como igreja. Muito bom, tô vendo que vocês estão pegando tudo direitinho. Então, um beijo, nós ficamos até por aqui, né, hoje, e até a próxima aula. Bye!